patenteado, compromissado. A nossa posição é essa de entender a Polícia Federal como uma instituição essencial ao país e que por isso deve ser tratada como tal, com autonomia orçamentária para poder exercer a sua atividade de forma ampla, de forma plena. Nós temos uma pauta que seria interessante colocar aqui, Tadeu, que é uma pauta da nossa atuação parlamentar, primeiramente. O fim do foro privilegiado, que eu creio que são atividades com o objetivo de aprimorar a nossa legislação penal, que tem uma conexão estreita com essa instituição, a Polícia Federal e o seu trabalho. Então, desde 2013, eu vinha lutando pela aprovação do projeto de minha autoria que acaba com o foro privilegiado. Finalmente, recentemente, no ano passado, no mês de maio, nós conseguimos a aprovação desse projeto, que está na Câmara dos Deputados desde junho. Deveria ter sido votado em agosto ou setembro, e nós hoje não estaremos discutindo o foro privilegiado. O Supremo Tribunal Federal não estaria hoje legislando sobre essa matéria. Na verdade, o Supremo ocupa o lugar do Legislativo neste momento e legisla sobre essa matéria do foro privilegiado, conferindo, o que é bom, é verdade, algumas restrições, mas que não pode de forma nenhuma passar a ideia de que o Supremo está acabando com o foro privilegiado. Está apenas fazendo alguns ajustes, alterando a interpretação e, obviamente, reduzindo muito timidamente os efeitos desse Instituto do Foro Privilegiado, que confere privilégios a mais de 50 mil autoridades no país. Não há em nenhum lugar do mundo algo semelhante. Só na Espanha há um instituto semelhante, mas com abrangência bem inferior ao nosso. Ganhou asas no Brasil o foro privilegiado e voou para todas as áreas, alcançando e privilegiando todas as autoridades brasileiras. Meu projeto acabava literalmente com o foro privilegiado. Aí houve uma emenda e se preservou o foro apenas para Presidente da República, Presidente Supremo, da Câmara dos Deputados e do Senado. Portanto, apenas 4 autoridades. Ao término dessa votação, Laudílio, lá na Câmara, apenas 4 autoridades brasileiras terão foro privilegiado durante o mandato, apenas durante o mandato. As demais autoridades perderão o foro e serão submetidas ao rito normal, à jurisprudência existente no país, ao processo legal que todos nós conhecemos. Não há razão para privilegiar alguns. Nós só teremos uma nova justiça quando acabarmos com o foro privilegiado. Aí poderemos comemorar que estamos inaugurando uma nova justiça. Além desta proposta, Tadeu, eu apresentei, nesse projeto mesmo de fim do foro, eu tinha acrescentado a prisão em segunda instância, a legitimação da prisão em segunda instância, o fim dessa prerrogativa de que o Legislativo pode desautorizar a prisão em flagrante de um parlamentar, a prisão decretada, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, como aconteceu recentemente. A prisão do ex-senador Teocídio Amaral, por exemplo, passou pelo Senado Federal. Nós temos, portanto, que retirar da Constituição essa prerrogativa. Eu apresentei já no texto do projeto que acaba com o foro, mas foi excluída através de uma emenda supressiva. E o outro dispositivo que consta da Constituição, que eu incluí também nessa proposta, diz respeito à possibilidade que tem o Legislativo. Eu sei que muita gente nem sabe disso, Vitória, mas o Legislativo tem a prerrogativa de suspender a ação penal que envolva parlamentares. O Legislativo tem essa prerrogativa. Não está usando atualmente, porque, evidentemente, não tem a coragem de usar, mas está lá no dispositivo da Constituição. E nós,
Então, depois da votação do projeto que acaba com o foro privilegiado, eu apresentei uma outra proposta de emenda constitucional que inclui esses 3 itens. A legitimação da prisão em segunda instância, legitimação constitucional, para se evitar esse debate, o Supremo pode rever a jurisprudência em determinado momento, para evitar que isso ocorra, nós apresentamos então em junho uma proposta de emenda constitucional que legitima a prisão em segunda instância constitucionalmente. E as outras 2 emendas dizem respeito exatamente a essa prerrogativa que tem o Legislativo de desautorizar a prisão de parlamentar e a outra prerrogativa que autoriza ao Legislativo suspender ações penais em curso. Na pauta do nosso trabalho, relativamente ao combate da corrupção, eu fui relator do projeto que considera a corrupção na administração pública crime hediondo. E ampliamos o alcance das penas e incluímos o crime de compulsão e o crime de peculato. Isso foi aprovado pelo Senado, foi para a Câmara, laudível, a Câmara ainda não colocou em tramitação. Certamente seria também um importante avanço. Outro projeto de nossa autoria foi sugestão do juiz Sérgio Moro, que habeas corpus para prisão preventiva só se ocorrer a devolução do resultado financeiro do desvio praticado. Outro projeto que foi sugestão do ministro Edson Fachin, que apresentei, diz respeito à prescrição, dificultando a ação competente de especialistas do direito que ganham tempo até a prescrição de penas. Exatamente essa proposta sugerida pelo ministro Edson Fachin tem essa oportunidade. Aliás, nós aprovamos no Senado e o que ocorreu? O presidente do Senado não deu continuidade à tramitação, encaminhou para uma comissão especial, etc., para retardar a tramitação. Temos outros projetos, mas não vamos cansá-los com essa narrativa, porque o importante agora é olhar à frente, olhar para o futuro. Eu tenho a responsabilidade de olhar para a sociedade brasileira e dizer que nós precisamos refundar a República. Porque nós elaboramos leis supostamente na defesa do bem e no combate do mal, para a condenação do mal. Muitas vezes elaboramos mal, outras vezes elaboramos bem e essas leis são ignoradas ou são interpretadas ao sabor de conveniências pessoais ou circunstanciais. E eu poderia citar inúmeros exemplos. Vou citar apenas um exemplo de interpretação equivocada da lei. Quando se decretou o impeachment da presidente Dilma, não se suspendeu seus direitos políticos. Há apenas uma vírgula que separa o impedimento da presidente e a suspensão dos direitos políticos. Não há nem um dispositivo diferente ou um artigo diferente. É no próprio texto do mesmo artigo em que se estabelece o impedimento de quem preside o país e a suspensão dos seus direitos políticos por 8 anos. Portanto, rasgamos a Constituição diante de toda a nação brasileira lá no plenário do Senado Federal. Mas eu poderia continuar citando outros exemplos de desrespeito à legislação vigente e me tornaria cansativo. Acho que devo dizer o seguinte: estamos conversando com colegas de vocês da Polícia Federal, estamos conversando também com representantes das Forças Armadas, conversando com representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, buscando sugestões para a elaboração de uma política de Estado em matéria de segurança pública. A política de segurança pública tem que ser política de Estado. Não basta ser política de governo. Ela tem que ser uma política elaborada
visando o interesse público e não de um mandato. Nós temos que encarar desta forma. A política de segurança pública há de ser uma política de Estado. Obviamente, recursos são essenciais. Eu cheguei a apresentar no Senado Federal, há alguns anos, um projeto de lei que impõe a aplicação total dos recursos consignados no orçamento para a segurança pública, em razão de ver o Poder Executivo contingenciando boa parte desses recursos, em nome do tal superávit primário. Então, a execução orçamentária em matéria de segurança foi uma lástima durante todos esses últimos anos. Apresentei esse projeto impondo a aplicação total dos recursos sob pena de crime de responsabilidade que estariam sujeitos o Presidente da República e o Ministro da Justiça. O projeto foi aprovado no Senado e ficou parado também na Câmara dos Deputados por orientação do então ministro à época, o ministro Manteiga, ele que impediu que a Câmara dos Deputados deliberasse sobre esta matéria. Então, os recursos são essenciais. Raspar os cofres públicos do país. Todos sabem como rasparam os cofres públicos. Esse sistema corrupto, incompetente, que é uma fábrica de escândalos de corrupção, esse balcão de negócio do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, esvaziou os cofres da nação. Fragiliza a capacidade do poder público de investir em setores essenciais como segurança pública. Então, quando nós falamos em política de Estado para a segurança pública no país, nós temos que anunciar que a prioridade absoluta é a substituição desse sistema com reformas fundamentais para recolocarmos recursos para o setor produtivo da administração pública, entre eles o de segurança pública. Como nós vamos qualificar os nossos profissionais de segurança, oferecer a eles salários condizentes com o risco que correm no exercício desta função para motivá-los? Como vamos aparelhar o Estado brasileiro, instrumentalizar as nossas instituições policiais sem recursos? Então, os recursos são essenciais. Como vamos estabelecer um sistema de inteligência fundamental preventivamente, sobretudo na faixa de fronteira? Lá está o SISFRON, que é o sistema de monitoramento da fronteira, que custaria 12 bilhões, pomposamente anunciado e lastimavelmente não executado. O seu cronograma, que iria até 2020, foi prorrogado para 2035, isso significa que até 2035 nós não teremos monitoramento na faixa de fronteira no nosso país. Alegam que não temos recursos. Temos recursos para a construção do Porto de Mariel em Cuba, de aeroporto em Moçambique, aeroporto Fantaro em Moçambique, metrô na Venezuela. Não temos recursos para um sistema de monitoramento da faixa de fronteira. Por que não utilizarmos o BNDES para ações importantes no nosso país, que signifiquem geração de emprego e oferta de segurança às famílias brasileiras? Se temos esses bilhões de dólares que foram remetidos ao exterior, porque o BNDES é um banco fantástico. O BNDES, em 2015, tinha um orçamento superior ao Banco da Coreia do Sul, ao Banco do Japão. Por isso financiou extraordinariamente outras nações, e os chamados campeões nacionais aqui foram empresas corruptas, inclusive, que têm nos seus calcanhares atualmente a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça. Portanto, aqui, os mineiros, Valdívio, Dirceu, Vitório, os mineiros reclamam: cadê o metrô de Belo Horizonte? Cadê o Rodoanel de Belo Horizonte? Ora, o dinheiro que deveria estar aqui foi levado para outros países. Por que não mudarmos, então, o BNDES e transformarmos o BNDES num instrumento de alavancagem do nosso desenvolvimento, oferecendo recursos para obras
fundamentais como essas que acabo aqui de citar. Citei na área de segurança e citei aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, onde nós estamos nesse momento. Poderia citar obras importantes em outros estados da federação. Então, o que nós queremos dizer é que um governo sério tem que respeitar a Polícia Federal e que tem que ouvir os policiais federais, especialmente no momento de definir normas, de definir regras, de definir programas, no momento de estabelecer prioridades, para que o governo sério faça a leitura correta do que deseja a sociedade, tem que conversar com todos os segmentos da sociedade. E como não haverá de conversar com um segmento tão importante, com uma instituição tão importante que é essa instituição da Polícia Federal. Eu não quero aborrecê-los com um longo pronunciamento, vou parar por aqui, porque na verdade o que nós queremos durante a campanha eleitoral é ouvir muito, aprender muito, porque se chegarmos lá, teremos que repercutir as aspirações do povo brasileiro com a refundação da República, que certamente é o sonho de todos nós. Muito obrigado, parabéns à Polícia Federal. Senhoras e senhores, eu já estou sendo cobrado aqui